Deus marcou o encontro conosco aqui nessa reunião. Quantos acreditam? Glória a Deus. Queridos, o texto apreço lido aqui na noite de hoje, estamos no livro do profeta Jeremias. Só que para entendermos o capítulo 3 e o versículo 3, que ora acabamos de ler aqui, precisamos de uma forma minuciosa e também detalhada, e no seu manjedouro, e na sua fonte, nas suas raízes, a fim de substanciarmos aquilo que Deus quer falar conosco aqui. Quando nós olhamos para a história, no ano 650 a.C., ao ano 692, no período dos 5 últimos reis de Israel, você vai começar a ler e a vir comigo que 4 desses reis embriagaram o povo, tiraram o povo dos preceitos e também dos parâmetros do Senhor. Os 4 últimos reis de Israel que assumiram o trono, enveredou-se o povo, conduzia o povo a caminhos tortuosos. Só para você ter uma ideia, o povo estava cultuando ou buscando orientação nos astros. A própria Bíblia revela no livro de Jeremias que o povo estava buscando orientação na lua. O povo estava buscando uma orientação com o sol e também com as nuvens. O povo estava totalmente disperso. O povo estava totalmente fora da direção daquilo que Deus havia designado. Se não bastasse isso aqui, o povo estava adorando aos baraíns daquela época, de manhã, à tarde, à noite. O povo estava tão embriagado que o povo estava acendendo incenso a outros deuses. Havia virado as costas para o Deus que havia guardado, protegido, o Deus que havia garantido proteção no deserto, um Deus que havia aberto o mar vermelho para eles passar. O mesmo povo agora havia virado as costas para o Eterno Todo-Poderoso. Escute bem, ainda estava algo terrível acontecendo na existência de Israel, pois havia um declínio moral, social, espiritual e também espiritual e político que permeava sobre o território de Israel. O povo estava distanciado provavelmente de tudo aquilo que Deus havia ensinado, de todos os princípios. Isso acendeu uma ira no coração de Deus, e Deus então resolve ir em uma cidade pacata por nome Anatote, para levantar um porta-voz, para levantar aqueles que traria no teu bojo a sentença vindoura que viria sobre Israel por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus resolve em uma cidade Anatote, terra estas de Benjamim, que no capítulo 21 de Josué, quando Josué tomou as terras pagãs na mão dos inimigos e repartiu-as conforme a cada tribo e a sua capacitação, cada tribo recebeu algumas terras para estar debaixo da sua gestão, e as terras de Benjamim recebeu uma das terras por nome Anatote. A cidade de Anatote era a visão de Josué que lá proliferasse toda a casta sacerdotal, todo sacerdote crescesse, toda a liturgia acerca do templo fosse ensinado naquelas terras chamado de Anatote. Quando Deus se apresentou para Jeremias, e a palavra antes aparece 2 vezes, antes que formasse na madre da tua mãe e antes que saíste, Deus estava dizendo: não delete da tua memória, pois eu sou um Deus de antes, eu sou um Deus que convoco antes, eu sou um Deus que trabalho antes, eu sou um Deus que conheço tudo antes, eu sou um Deus que vou na frente antes. Deixa eu te provar, a Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Antes do dia, Deus já existia. Eu me lembro Deus chamando o sacerdote Samuel e dizendo: Samuel, até quando terás dor de Saul, havendo eu rejeitado como rei? Enche o teu vaso de azeite e vem até a casa de Jessé o Beremita, que lá me tem me provido o rei. Opa, parece que tem um erro aqui na linguagem portuguesa. Escute bem aqui, o texto está assim: enche o vaso
vaso de azeite e venha até a casa de Jessé o belemita. O certo era estar escrito: enche o vaso de azeite e vai, enche o vaso de azeite e vai indo, enche o vaso de azeite e apressa. Mas enche o vaso de azeite e vem, é que Deus está dizendo: enche o vaso e vem, pois eu já fui na frente antes, eu já fui na frente antes. Olha aqui, eu me lembro ainda que quando o profeta, conhecido como Leão dos Profetas, chamado Elias, recebeu uma palavra de morte da sacerdotisa de Baal, ele corre para a caverna, tentando se esconder e dar cabo da sua chamada. Deus se apresenta e diz assim: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus não estava dizendo como alguém que esteja fora da caverna: o que fazes aí? Deus está dizendo: o que fazes aqui, Elias? Eu já estava aqui antes te esperando, eu sabia que você ia passar por aqui. O que fazes aqui, Elias? Deus é um Deus de antes. Quando você olha para o livro de Esther, nasce uma indagação na nossa memória, porque esse livro foi canonizado na Bíblia. Haja vista que o livro de Esther é um dos livros da Bíblia que não aparece o nome Deus. A única palavra que chega perto da espiritualidade é o nome jejum. Jejum. Mas por que é que o livro de Esther então aparece na Bíblia de Nilson? Se não tem o nome de Deus, é que quando você começa a ler o livro de Esther, você vê Deus trabalhando no silêncio, você vê Deus trabalhando antes para salvar o teu povo. Quem não lembra de Amã, irmão, que projetou na memória de tragar o judeu Mardoqueu, ele disse: hoje eu vou matar ele, hoje eu vou pedir a cabeça dele ao rei. A Bíblia diz que na noite que ele saiu, induzido pela tua mulher, indo na direção do palácio, a Bíblia diz que Deus acordou o rei. A Bíblia diz que o rei acordou, mas acredito que Deus está dizendo assim: levanta, levanta, porque antes do adversário chegar, eu já cheguei primeiro aqui. Levanta a mão aí, levanta. Eu estou dizendo a você que antes do teu adversário te pegar, o meu Deus vai agir primeiro. Ei, estão enchendo os nossos cultos de aperitivos, e na hora do prato principal o povo está de barriga cheia. Eu estava pregando uma festividade bonita, tanta coisa que eu também gosto, coreografia, peças teatrais. De na hora da palavra o fogo vai descer aqui. Olha como o povo está motivado. O líder olhou para mim e disse: falta 5 minutos, você vai pregar ainda? Eu digo: não, isso aí não é brincadeira. Eu fui para o monte. Eu digo: eu tive orando, não, é brincadeira. E ele pegou o microfone e disse: se terminar o culto hoje, sairíamos todo abençoado. Eu peguei a Bíblia, assim, amassei e disse: não está assim, papai. Está escrito assim: santificai-vos na verdade. A sua palavra, ela é a verdade. Quando eu acabei de falar, Deus tomou uma senhora, cabelo ainda branquinho, veio machanta. Tá, eu digo: já vem papai ali, ó. Eu digo: já vem pai ali. Eu digo: já vem, calma. Eu olhei e eu digo: já vem papai ali. Ela subiu no púlpito parecendo que era ouvir a conversa, meteu a mão na minha cabeça e disse: jovem, nem que seja 5 minutos, vou eu trovejar no arraial, porque teu compromisso com a minha palavra